A história não é escrita pelos vencedores, ela é editada por eles. E algumas civilizações não foram derrotadas, foram apagadas. Em 406 a.C., durante a destruição de Cartago, Roma não buscava apenas uma vitória militar. O objetivo do Império Romano era algo muito mais radical: eliminar um modelo inteiro de civilização. Porque para Roma, Cartago não era apenas uma rival comercial, era algo muito mais perigoso, um sistema alternativo de poder. Enquanto Roma expandia através de legiões, conquista territorial e disciplina militar, Cartago expandia através de comércio, engenharia e redes marítimas. Era um império de rotas, contratos e navios. E talvez exatamente por isso, Roma acreditava que Cartago precisava desaparecer. No Senado romano, um homem repetia a mesma frase obsessivamente. Catão o Velho encerrava praticamente todos os seus discursos com a mesma sentença: Ceterum censio Carthaginem esse delendam. Além disso, penso que Cartago deve ser destruída. Não conquistada, não derrotada, destruída. Conta-se que certa vez, Catão levou ao Senado uma figa fresca vinda do norte da África. Ele a deixou cair no chão diante dos senadores. A fruta havia sido colhida apenas 3 dias antes. O recado era simples: Cartago estava perto demais. O medo romano transformou-se em guerra. A chamada Terceira Guerra Púnica não foi uma campanha militar convencional. Foi um cerco de 3 anos. Fome, doenças, desespero. Para sufocar a cidade, Roma construiu uma gigantesca barreira de pedra atravessando o porto de Cartago. Um mole colossal destinado a bloquear completamente o acesso da cidade ao mar. A estratégia era simples: sem comércio marítimo, Cartago morreria lentamente. Mas os romanos subestimaram algo fundamental: os engenheiros cartagineses. Em segredo, dentro da própria cidade sitiada, os cartagineses começaram a cavar. Noites inteiras, sem descanso, sem que os romanos percebessem. Até que, de repente, algo impossível aconteceu. Um novo canal foi aberto, e dele surgiu uma frota. Navios de guerra cartagineses emergiram inesperadamente no mar aberto, surpreendendo completamente as legiões romanas. Para os romanos, parecia quase sobrenatural. Uma frota fantasma surgindo de uma cidade que deveria estar morrendo. Esse momento revelou algo que Roma começava a compreender com medo. Enquanto houvesse engenheiros cartagineses vivos, o sistema poderia renascer. Mas o verdadeiro segredo de Cartago só seria descoberto muito mais tarde. Em 1971, arqueólogos encontraram os restos de um navio cartaginês próximo à Sicília. Ele ficou conhecido como o navio de Marsala. Quando os pesquisadores examinaram as tábuas de madeira, fizeram uma descoberta surpreendente. Cada peça tinha letras do alfabeto fenício gravadas. Aquilo não era decoração, era um sistema. Os navios cartagineses não eram construídos da forma tradicional. Eles eram montados. Cada tábua era marcada, cada peça numerada. Cada parte entrava em outra como um enorme quebra-cabeça. Isso significava que um carpinteiro não precisava saber projetar um navio. Ele apenas precisava saber seguir as marcas na madeira. Cartago havia criado algo extraordinário para o mundo antigo: um sistema de produção padronizada. Enquanto os romanos dependiam de artesãos altamente especializados para construir navios lentamente, Cartago podia montar embarcações muito mais rápido usando peças pré-fabricadas. Era um conceito extremamente avançado, tecnologia que não dependia de indivíduos, mas de um sistema replicável. Cartago havia criado algo perigoso: tecnologia que podia sobreviver aos homens. O coração dessa máquina naval era um porto extraordinário chamado Coton de Cartago. Visto de cima, ele parecia quase perfeito. Um porto circular capaz de abrigar mais de 200 navios de guerra.
No centro havia uma ilha administrativa, onde os comandantes podiam observar toda a frota simultaneamente. Ao redor, colunas e estruturas arquitetônicas escondiam o interior do porto da visão de espiões no mar aberto. Para um visitante distante, parecia apenas arquitetura monumental. Na realidade, era camuflagem militar. O Koton funcionava como um gigantesco complexo naval industrial. Navios sendo reparados, equipamentos armazenados, tripulações organizadas, tudo operando em um sistema extremamente eficiente. Era talvez o complexo industrial militar mais avançado da antiguidade. Mas Roma havia decidido que aquilo precisava desaparecer. Antes da destruição final da cidade, os romanos realizaram um ritual religioso chamado Evocatio. Sacerdotes romanos invocavam os deuses da cidade inimiga, prometendo templos maiores em Roma, prometendo honras maiores, se apenas abandonassem a cidade que protegiam. Roma queria que Cartago morresse espiritualmente antes de morrer fisicamente. Quando as muralhas finalmente caíram, a destruição foi total. Casas foram queimadas, templos destruídos, arquivos desapareceram, mapas de navegação, tratados agrícolas, bibliotecas inteiras desapareceram nas chamas. Roma não destruiu uma cidade. Ela destruiu o conhecimento de um sistema inteiro. O mito popular diz que Roma teria espalhado sal sobre o solo de Cartago. Os historiadores modernos duvidam que isso realmente tenha acontecido, mas o simbolismo permanece poderoso. Roma queria garantir que nada ali voltasse a crescer. Cartago foi apagada da história para que Roma pudesse parecer eterna. Mas o eco do sistema cartaginês ainda existe. Sempre que um sistema de produção padronizada acelera o mundo moderno, sempre que logística global conecta continentes, sempre que eficiência se torna poder, ali está um fragmento daquele antigo império marítimo. Hoje entendemos algo que Roma já compreendia há 2000 anos. Para destruir um sistema, primeiro você precisa apagar o conhecimento que o sustenta. Mas Roma não foi o primeiro império a transformar poder em tecnologia. Séculos antes dela, outro império dominava o mundo antigo de uma maneira muito diferente. Não através de comércio, não através de logística, mas sim através de algo muito brutal: terror calculado. No próximo episódio, vamos explorar o império que transformou o medo em arma estratégica. O império que fez cidades inteiras se renderem antes mesmo de uma batalha começar. O Império Assírio. Echoes of the Fallen. A história não morre, ela ecoa.